Oi gente, tudo bem? Hoje eu e o Braulio vamos pintar uma parede aqui atrás de mim de cimento queimado e eu vou mostrar pra vocês como foi o processo. Em teoria é uma coisa muito fácil de ser feita e a gente comprou os materiais que foram assim bem baratinhos, então é uma parede super fácil e super barata de ser feita, que vocês vão acompanhar o processo junto com a gente, porque eu nunca fiz, é a primeira tentativa. Então se der certo vocês vão saber e se der errado vocês vão saber também. É uma técnica que eu vi uma vizinha do grupo Homens da Casa fazendo. É um grupo que o Edu, do blog Homens da Casa, criou. Pra quem é mais próximo do blog e tal, pra poder compartilhar as experiências e tudo mais. E essa pessoa, que eu não me lembro o nome agora, desculpa, compartilhou que ela fez uma parede de cimento queimado com massa acrílica. Eu comprei essa lata grande de massa acrílica porque ela falou que a pequena não rendeu pra uma parede. Então eu já comprei logo a grande, se sobrar eu faço mais paredes. Aí a gente precisa de pigmento preto, precisa de uma esponja, que vai ser o nosso aplicador, e também de água para misturar junto com a massa e fazer alguma coisa mais molinha para conseguir passar com a esponja. E é só isso, né, Polanski? Aí a gente separou um balde aqui para misturar tudo e temos alguém vistoriando a obra, né? Tá tudo certo? Podemos começar? Então tá bom. Vocês me ouviram dizer que essa é a parte mais chata? E é. Eu acho que é essa textura que a gente precisa, ó. Ela não tá tão dura quanto a massa, mas também não tá tão mole quanto uma água, sabe? Tá tipo no meio termo. O Braulio tá terminando de colar as fitas. Eu já fiz a misturinha. Minha mão já está suja pra variar. E agora, mãos à obra. Gente, eu borrei. Vamos ver se sai com paninho úmido. Saiu? Uhum. Ufa. Sai fácil. Será que não vai ficar manchado? Talvez. Ai, meu Deus! Terminei a primeira demão agora. A hora que secar vai ficar bem menos manchado, eu espero. E sobrou bastante massa. Na verdade, sobrou, eu diria, metade. E tá ficando tão bonito. Esse é o resultado da primeira demão. Eu tentei fazer mais ou menos os mesmos movimentos, né? Que é pra cá e pra cima e pra baixo, enfim. Vocês viram no vídeo. E nas bordinhas eu usei o dedo mesmo, porque com a esponja é muito difícil alcançar. Eu tô vendo agora de longe que ficou bem marcado, então na segunda demão eu vou tentar arrumar. Aí o que eu fiz? Eu cobri o balde, que eu tô usando, né, pra colocar tinta, com esse plástico pra ela não secar, porque ao toque, pelo menos, ela seca muito rápido. Então, eu não quero perder aquela massinha que eu já fiz, né? Mas por hora é isso. Agora eu vou lá ajudar o Braulio com o moço, pra depois terminar, fazer a segunda demão. Não sei quantas demãos serão necessárias, talvez até 3. Mas mantenho vocês atualizados. Eu achei que fosse ficar menos manchado, mas não ficou, tá bem manchado ainda. Então, será que agora com a segunda demão vai sair a mancha? O Braulio tá lá lavando o banheiro e eu vou aqui passar a segunda demão. Vamos ver se sai.
Ó, gente, eu tô passando a segunda demão e tá vendo que ali no canto tá bem manchado ainda? Aquela é a segunda demão. Aqui eu já coloquei a terceira demão por cima da segunda demão, porque ficou muito manchado. Eu não sei se eu tô passando pouco produto, se meu produto tá muito aguado, minha misturinha tá muito aguada, ou se a parede tá sugando muito, pode ser o acabamento da parede também, né, amor? Daí tá assim lá no canto, vou terminar de passar, mas aqui tá mais aceitável, né? Daí eu vou deixar secar até amanhã eu termino, e hoje nós vamos dormir no escritório. Pronto, segunda-feira, e eu vou dar início à terceira demão agora, que eu espero que seja a última. Olha só como é que tá a parede. Foram aproximadamente umas 12 horas, né, pra secar, desde que eu dei a segunda demão pra agora. E aquela parte em especial tá bem manchada, que eu vou tentar arrumar, mas no geral tá bem uniforme, tá vendo? Esse trecho aqui também tá um pouquinho manchado, mais do que deveria. Então é onde eu vou dar um pouquinho mais de atenção agora. Mas se não fossem essas duas áreas, eu acho que já estaria bom pra terminar, do jeito que tá. Ó, tá vendo que tem algumas partes com a marca da esponja? Uma coisa assim bem suave, eu acho que se der uma lixadinha bem leve, isso sai. Eu não sei se eu tô fazendo muito forte, mas vai ficar assim mesmo, porque só quando você olha bem de pertinho que você consegue ver. Ó, tá vendo que ela tem uma texturinha? Olha, aqui tá bem manchada, eu acho que eu acabei tirando a primeira demão na hora que eu pus a segunda, e daí ficou desse jeito. Ó, dá pra ver a texturinha? Dá, né? Agora deu. Antes de fazer essa parede, eu não assisti nenhum vídeo. Eu só segui as recomendações por escrito dessa menina que eu falei pra vocês, que postou no grupo Homens da Casa, Cafofo do Edu, acho que é o nome do grupo. Fui por instinto mesmo, então espero que fique bom no final, não é mesmo? Agora eu vou fazer aqui mais uma massa. Já é a terceira, eu usei quase tudo na primeira demão. Aí na segunda demão, como eu não queria que sobrasse até hoje, eu dei um jeito de usar tudo. Hoje eu vou fazer mais uma inteira. Ó, essa é a situação da minha lata. Tá quase meiada, não meiou completamente. Eu comprei essa da Souvenir, né, de 5,5 kg. Então, até que eu usei bastante. Mas no final do vídeo eu digo pra vocês quantos metros quadrados tem a minha parede. Ela é bem grande. Tô tentando fazer meio espaçado pra deixar mais manchado. Vamos ver se funciona. Na terceira demão, o que eu fiz? Eu fui fazendo espaçado e depois, quando já secou um pouquinho, eu voltei pra fazendo os meios, pra ficar um pouquinho mais manchado. Porque quando seca um pouco e você passa por cima, pelo que eu entendi, é aí que a mancha é criada, porque ela fica lugares com mais massa, menos massa, enfim. Eu tô bem satisfeita com esse nível de manchado, eu não queria mais do que isso não. Eu tô preocupada só com aquele canto, que, né, eu mostrei pra vocês que era o mais problemático. Então eu vou esperar secar mais um pouquinho, daí eu volto arrumando ali qualquer coisa. E eu recomendo que só uma pessoa faça esse trabalho, ou pelo menos uma pessoa por demão, porque é bom sempre fazer no mesmo sentido, sabe? Senão vai ficar muito diferente um lado do outro e tal. Eu fiz aqui sozinha nessa parede, mas a próxima talvez eu divida com o Braulio. Faça uma demão, ele faça outra e eu faço a última de repente. Porque cansa, viu, gente? Tô até ofegante, como vocês podem ver. Então eu vou esperar secar agora e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. E pode usar balde, pote, sem dó, porque ele sai muito fácil com água. Só toma cuidado com o corante, porque eu não consegui tirar ainda não. Tá vendo essas manchinhas pretas? É só de corante. E, bom, ontem eu lavei tudo, né, mas essas manchinhas não saíram, então só toma cuidado com ele. Inclusive, se vocês borrarem um pouquinho na parede branca, é só passar um paninho que sai facinho. Vou fazer um teste aqui de tirar a fita, né, antes de secar. Vamos ver se dá certo. A pintura do teto é tão boa que a fita arrancou. Ó, que lindo.
Que raiva. Bom, gente, então foi assim que ficou a nossa parede de cimento queimado. Vocês podem ver ali... Eu tô com bolacha na mão. Vocês podem ver que tá bem torto aqui, mas é porque a parede é muito torta, vocês não têm noção. Olha aquela barriga ali em cima. A gente só percebeu depois de pintar, né? Porque quando tá tudo branco a gente não vê essas coisas. Eu tive bastante dificuldade de pintar com a bucha nas quinas, então vocês viram que eu peguei a massa com o dedo, né, e passei. Principalmente lá no cantinho, é muito difícil alcançar com a bucha, então foi com o dedo mesmo. Aí vocês podem ver aqui que arrancou a tinta do teto, né? Pois é, mostrei pra vocês e assim está, assim ficará. Talvez depois, no futuro, eu tente passar uma lixa, pelo menos pra dar uma amenizada, né? Mas por enquanto vai ficar assim mesmo. Aqui vocês podem ver que tem algumas manchinhas, mas claro, tá difícil focar porque tá com pouca luz. Ó, tá vendo? Essa manchinha são alguns pedacinhos da parede que são mais elevados, então quando eu passo a bucha, a tinta não adere, né? Porque ao mesmo tempo que eu coloco a tinta, eu passo a bucha tira. Então depois eu tentei fazer com o dedo também, pra não ficar branco, né? Mas aí acabou que ficou manchado, então talvez fosse melhor ter ficado branco mesmo. E uma coisa que eu acho que ajudou bastante a deixar bem manchada foi o esquema que eu fiz, que eu falei pra vocês. Eu passei, esperei secar um pouco, porque ela seca bem rápido, não precisaria esperar de um dia pro outro pra secar. Eu só quis garantir, né? Mas se você esperar ali 1, 2 horinhas já tá seco pra você fazer as outras demãos. Mas enfim, pra terceira demão, eu passei numa parte, passei na outra e no meio eu só passei depois que essas duas partes secaram. Porque quando eu passo a massa por cima de um lugar que já tava seco, ela fica um pouquinho mais escura. E na minha opinião, foi isso que deixou bem manchado desse jeito, sabe? E bom, é isso. Estou hiper satisfeita com o resultado da parede. Ela tem uma textura meio áspera, sabe? Por causa da massa. Eu poderia colocar cera por cima pra ela ficar mais brilhante, mas eu prefiro esse aspecto fosco dela. E depois eu coloco a cabeceira também. Vocês vão ver num próximo vídeo. E é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o processo que de repente ficou faltando aqui de falar, deixa nos comentários porque eu respondo todo mundo. Todos os comentários são respondidos neste canal. E é isso. Se você gostou, deixa um likezinho. Aproveita pra se inscrever e até o próximo vídeo. Tchauzinho.